Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias em João, capítulo 4. Nós iremos ler uma porção longa da parte das Escrituras. Um diálogo famoso que Jesus teve com alguém aqui nessa terra. João, o Evangelho segundo escreveu, João, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 30. Eu louvo a Deus pelo 19º ano do Departamento Revivendo Valores. Que Deus continue usando esses anciãos para a sua preciosa glória. Que Deus continue abençoando a liderança do departamento, bem como a liderança dessa igreja, que muito tem se esmerado desde quinta. Quinta foi sessão de fotos, né? E aí os outros dias foram os trabalhos espirituais. João, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais eu tenha sede, não mais tenha que vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que vós não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chamava o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade
e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Meus queridos irmãos, olha, o pastor já me deu um lenço, mas dessa vez eu vim preparado. Então, estou achando meio quente aqui. Vocês sabem que eu já estou acostumado lá com o Parque Jurema. Está quente, né, Manelma? Glórias. Meus queridos irmãos, essa passagem, como eu disse, é um dos diálogos mais conhecidos do ministério de Jesus. E é um diálogo no qual Jesus revela a sua maior paixão, o seu grande propósito, a sua razão pela qual ele estava aqui, que é a de trazer salvação. E pode ser que alguém que entrou aqui essa noite esteja precisando exatamente disso, de salvação. E a boa palavra, a boa notícia para você que entrou essas portas, precisando de salvação, é que Jesus permanece com esse propósito. Ele permanece com esse intento. Afinal, falando de si mesmo, em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que está perdido. E ele permanece nesse intento, nesse propósito. Esse diálogo que nós lemos, como eu disse, ele revela como Jesus está engajado nesse propósito, como Jesus está determinado nessa ação, na ação de salvar. João está escrevendo esses fatos, sobre esse fato, não na mesma hora em que o fato acontece. Ele está lembrando-se anos depois. Ele já sabe que vai morrer, mas ele quer deixar escrito para que as pessoas não percam o testemunho de Jesus. E aí, chama a atenção no versículo 4, quando ele está contando que Jesus está saindo do sul e indo para o norte, e ele está falando, ele diz assim: era necessário passar por Samaria. Sabe, aqui está o primeiro ponto da mensagem. A salvação, ela vem de Jesus. Um leitor desavisado pode imaginar, nesse versículo, era necessário passar por Samaria, que para ir de onde Jesus estava, para onde ele gostaria de ir, Samaria estava no meio do caminho, de forma que era impossível você ir para onde você queria chegar sem passar por Samaria. Mas não era bem assim. Usualmente os judeus, quando queriam sair de onde Jesus estava, a Judéia, e até a Galiléia, onde ele gostaria de ir, eles não iam num ponto reto, numa trajetória reta. Usualmente eles davam uma volta. E eles davam uma volta exatamente para não pisar os pés em Samaria. Eles davam uma volta exatamente para não passar por Samaria. E aqui, João para e diz assim: e era necessário passar por Samaria. Sabe o que João está dizendo aqui? Jesus, ele achou necessário passar onde ninguém queria passar. Sabe por quê? Porque ele estava determinado a buscar e salvar todo que se achava perdido, inclusive em Samaria. Jesus foi quem considerou necessário passar lá em Sicar. Jesus, na sua onisciência, foi quem achou necessário que ele deveria ir até Sicar, para ele encontrar-se com uma mulher que precisava de salvação. Por quê?
Porque o propósito de Jesus é buscar e salvar todo aquele que se acha perdido. Jesus, Ele não olha para onde a pessoa nasceu. A bem da verdade, Ele está fazendo aqui um desafio étnico. Porque os judeus e os samaritanos, eles viviam em uma rivalidade, em uma briga. Eles não se davam. Ele está rompendo um desafio sexual. A gente leu, os discípulos quando chegaram se admiraram. Porque naquela cultura não era normal que um homem se dirigisse diretamente a uma mulher. Jesus, o santo, está a conversar com uma mulher pecadora. Por que tudo isso? Porque Jesus está interessado em salvar. A salvação, ela vem de Jesus. A salvação, ela parte de Jesus para o perdido. É por isso que o seu intento é buscar. Ele vai atrás, porque ele quer buscar e salvar todo aquele que se acha perdido. Certa feita, Pedro é impelido a pregar aos gentios, muitos anos depois desse episódio. E quando o chamam para pregar entre os gentios, ele só vai porque ele teve uma visão, e ele se sente direcionado a pregar. Mas mesmo quando ele vai pregar, ele está meio que descrente se está fazendo o que devia ou não. Ele já chega meio que se justificando. Vocês sabem que os judeus não devem se reunir com os gentios. E aí ele se assusta no capítulo 10 de Atos, no versículo 34, quando ele está pregando para os gentios, pregando para seres que estão perdidos. E de repente ele vislumbra que sobre esses gentios cai o mesmo Espírito Santo que caiu sobre os judeus. E aí ele exclama no versículo 34, dizendo assim: e abrindo Pedro a sua boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. No versículo 35, ele diz: mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Se o seu problema é salvação, você está no lugar certo. Porque aqui também está Jesus. E o propósito de Jesus é buscar e salvar todo aquele que se acha perdido. E a salvação vem do Senhor. O que esse diálogo também nos revela é que a salvação, ela não é a ausência de sofrimento na nossa vida. A salvação é a presença de Jesus no seu viver. O que esse diálogo revela, o que eu quero que você saia sabendo disso, é que Jesus é mais do que um resolvedor de problemas. Quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, ela estranha que ele fale com ela, mas Jesus está interessado em salvar. E aí quando Jesus começa a conversar com ela, Jesus, a certa feita, diz que ele tem uma capacidade, a capacidade de fazer com que alguém, dar algo a alguém, e esse alguém não ter mais sede. Nos versículos número 10 e 11, Jesus diz para a mulher que se ela soubesse quem ele era, ela pediria para ele de beber, e ele lhe daria.
lhe daria água viva. E ela estranha que Jesus não tem balde, como é que Jesus vai dar essa água? Aí Jesus fala algo para ela, ele diz assim: olha, quem beber dessa água vai ter sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo para aquela mulher que ele tem uma água especial, e quem bebe dessa água não tem mais sede durante essa vida. Aquele que se conecta à fonte da água viva de Jesus não terá sede. Tem uma fonte que vai jorrar água para a vida eterna. E aquela mulher entende isso de forma errada. Entendendo de forma errada, ela pede logo. Por quê? Porque o seu intento é ter resolvido os seus problemas. Porém, Jesus, ele é mais do que um resolvedor de problemas triviais, de problemas da vida. Ah, pastor, então quer dizer que Jesus não resolve problemas? Claro que ele resolve. Se alguém está doente, Jesus é a cura. Se alguém está angustiado, Jesus é a calma, o conforto, o consolador. Se alguém está precisando de um trabalho, Jesus é aquele que abre portas, inclusive portas financeiras. Se alguém está endividado, Jesus é aquele que dá sabedoria para você lidar com as dúvidas. Mas Jesus é muito mais do que isso. Aquela mulher olha para Jesus e ela fixa no que Jesus disse por último: quem beber desse poço vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, vai estar saciado para a vida eterna. Ela não conta conversa, ela não conta conversa de jeito nenhum, e ela diz logo assim: oh, o meu problema é esse. O meu problema é que de tempos em tempos a minha sede se renova. Experimente beber água uma vez ao dia. Mais tarde, você está com sede. E é natural isso. E ela quer se livrar exatamente desse problema natural. É que todo dia ela tem que buscar água. Buscar água para matar a sua sede. E ela está pegando água na hora que ninguém está no poço. Ela está quase a hora sexta. É quase meio-dia. Isso vai dizer muito sobre aquela mulher. O motivo pelo qual ela está no poço, numa hora inóspita, na hora que ninguém está lá. E Jesus quer atingir exatamente este motivo. Porque a nossa sede de felicidade, ela só é satisfeita em Jesus. Jesus olha para aquela mulher e ele sabe exatamente qual é o problema dela. Ela olha para Jesus e diz: resolve o meu problema, me dá então dessa água. E Jesus quer mostrar-lhe que o seu problema era maior do que o que ela pensava. Que o seu problema não era o julgamento social. O seu problema era maior, é que ela estava perdida. Mas Jesus é a salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se acha perdido. E aí Jesus olha para ela e diz assim: beleza, vai, chama o teu marido e vem aqui.
Ora, mas é exatamente por esse motivo que aquela mulher está lá no pingo do meio-dia. É exatamente por esse motivo. E ontem eu lia sobre Israel, e durante o verão, aquele local chega a bater 55 graus Celsius. E aquela mulher está no pingo do meio-dia, tirando água. Jesus diz, vai lá, chama o teu marido e vem. Mas é por conta disso que ela está lá, nesse sol escaldante, atrás de água. É por conta disso que na solidão ela está lá, buscando água, sozinha. E ela desconversa e diz, eu não tenho marido. Para desconversar, para mudar o foco, para dizer muito sem dizer nada. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz, disseste bem. Porque na verdade, você não tem marido. Aí ele diz, você já teve 5 maridos. E o que agora tu tens, não é teu. O que Jesus está dizendo para ela é o seguinte, eu sei que você tem sede de felicidade. E que nessa sede de felicidade, você tem buscado essa felicidade em relacionamentos. Em relacionamentos problemáticos. Em relacionamentos sexuais problemáticos. O que Jesus está dizendo assim, eu sei que isso tem sido uma recorrência, você já teve 5 e continua buscando a felicidade em uma fonte que não pode saciar a sua sede. Você está no 6º, numa relação de adultério. Eu sei que o motivo pelo qual você está aqui, sozinha, é porque você tem se deitado com homens de outras mulheres. E tem de ir ao poço, no meio-dia, porque é vista como alguém que toma marido das outras, que se deita com homem de outros, que não tem a dignidade de respeitar relacionamentos e respeitar a si própria. Tudo porque aquela mulher pensava que em relacionamentos sexuais ela alcançaria a satisfação de sede por felicidade. E tem sido assim, ainda nos dias de hoje. Muitos buscam a felicidade em coisas. E aí tem gente que entra com tudo no trabalho, workaholic. Trabalha dia, noite, dia de novo. Tem outros que buscam a felicidade no dinheiro. E achando que se tiverem bastante dinheiro. Tem outros, como essa mulher, que pensam que a felicidade está nos amores. E aí terminando um relacionamento, engatando outro. Ainda dentro de um relacionamento, começa com outro. E inventou a sua moda agora de abrir o relacionamento, buscando a satisfação da felicidade em sexo. A pessoa tem um esposo, uma esposa, mas ainda assim está liberado viver e se relacionar sexualmente com quem quiser. Outros buscam na bebida, nas companhias, nas noitadas, em coisas vãs. Mas a nossa sede de felicidade, ela somente é satisfeita, ela somente é resolvida por Jesus Cristo de Nazaré. O trabalho
o dinheiro, as propriedades, o diploma, filhos, marido, relacionamentos dos mais diversos. Nada disso pode satisfazer a sede de felicidade do seu coração. E constantemente estamos nós a buscar a felicidade em escolhas erradas, a fazer escolhas equivocadas, porque afinal de contas o que todo mundo quer é ser feliz. Constantemente estamos nos afundando na lama do pecado, nos sujando em relações promíscuas, idólatras, porque queremos a felicidade, fazendo escolhas erradas que costumam ter consequências muito ruins. Mas eu venho lhe dizer que Jesus não considerou que as escolhas daquela mulher eram muito grandes, maiores que a vontade de Jesus de salvar. E eu venho lhe dizer essa noite, que da mesma forma como Jesus não desamparou aquela mulher, apesar do seu comportamento sexual errado, apesar dos seus instintos sexuais serem o seu senhor, apesar dela estar em relacionamentos promíscuos, assim como como Jesus não desamparou aquela mulher por conta das suas falhas, Ele não desampara a mim e a você por conta de escolhas erradas. Pelo contrário, essa noite é Ele achando necessário que você saiba que, embora você tenha falhado e buscado saciar a sede de felicidade em coisas erradas, Ele permanece com um propósito. Sabe qual é? Buscar e salvar todo aquele que se acha perdido em buscar a felicidade em caminhos errados. Essa noite Ele está achando necessário que você saiba que, apesar de frequentemente buscar a felicidade em caminhos errados, Ele permanece com o mesmo coração, com o mesmo propósito, de não desistir, de salvar, de não dar por perdido a sua situação, mas de se empenhar, como Ele se empenhou, em salvar aquela mulher no poço de Sicar. Quando Jesus solta essa da vida da mulher, quando Ele revela que conhece os caminhos tortuosos e errados pelos quais ela busca a felicidade, ela olha e diz: vejo que tu és profeta. E aí ela começa a querer mostrar que não é tão má assim. Ela começa a querer mostrar que também tem atos religiosos memoráveis. Ela não sabe que a salvação não é algo que recebemos pelo que fazemos. A salvação advém do conhecimento de Cristo e do que Ele fez por nós. Ela olha para Jesus e diz assim: eu vejo que tu é profeta, mas nessa área de religião eu entendo alguma coisa também. E aí começa a querer mostrar que é também alguém que tem algum conhecimento religioso. Talvez nos nossos dias ela alegasse assim: eu estou entendendo, você é religioso, você é profeta, mas eu vou à escola bíblica dominical. Ou eu sou evangélica, eu canto no conjunto. Ou talvez ela dissesse: olha, eu estou vendo que você é profeta, mas eu sou crismada, eu fiz a primeira comunhão. Ela traz o assunto de religião.
Aí ela diz assim: ô profeta, é o seguinte, você é judeu e os judeus dizem que se deve adorar a Deus no templo. Nós somos samaritanos e nós acreditamos que Deus deve ser adorado no Monte Sinai. Querendo mostrar que tinha um conhecimento religioso. E que nesse conhecimento, inclusive, lhe gerava uma dúvida sobre o local correto de adoração. Jesus olha para ela e ele desvia de religião e entra em adoração. Porque como foi pregado aqui essa noite passada, aliás, no Antigo Testamento, a adoração era separado o santuário do adorador. O santuário era o local onde Deus era adorado. O adorador era quem conduzia a adoração. Mas agora, depois que Cristo veio, a gente já não precisa mais de um templo. A gente já não precisa mais de uma arca. A gente não precisa mais de um animal para sacrificar. E o lugar que estava reservado para somente um adorador, o Santo dos Santos, que era protegido por um véu, o véu se rasgou, e agora o lugar de adoração e o adorador são a mesma pessoa. E é o que Jesus diz para ela. Jesus disse assim: ó, deixa eu dizer um negócio, vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês adoram um Deus que é resolvedor de problemas. Vocês estão atrás de um Deus para curar uma doença, para vencer o alcoolismo do seu cônjuge, para tirar os seus filhos das drogas, para te dar um bom emprego. Vocês estão atrás apenas de um Deus que vocês não conhecem. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai está procurando os que assim o adorem. O que Jesus está dizendo é: está chegando o momento, e o momento já chegou, em que a adoração, o adorador e o lugar de adoração serão a mesma coisa. E alguém só vai conseguir adorar a Deus se ele adorar em espírito, se o Espírito Santo entrar dentro dele. E se adorar em verdade, se ele se tornar submisso ao Espírito, que vai educá-lo piedosamente a ele viver na graça. Sabe, e eu vim lhe dizer isso essa noite, que no senso religioso, os homens fazem coisas para serem aceitos por Deus. Os homens obedecem determinados preceitos para serem aceitos por Deus. Uma vez eu estava, por incrível que pareça, esse diálogo aconteceu em um futebol. Estava esperando a minha vez com os colegas, e um colega veio me ensinar o que ele achava de salvação. Ele dizia assim: olha, Reiner, é o seguinte, quando acabar tudo, seja porque você morreu, ou porque acabou o mundo, Deus vai pegar, você vai aparecer perante Ele, e Ele vai ver as coisas boas que você fez, e vai dar um ok. E aí Ele vai ver as coisas más que você fez, e Ele vai colocar lá um X. Se no final, as coisas boas que você fez forem maiores do que as coisas erradas, você está salvo. Eu olhei para ele e disse: Deus me livre. Mas o senso religioso é isso. É você obedece. Deixa eu limpar para sair bonito aqui. Obedece. E aí você é aceito por Jesus. Mas o evangelho é diferente.
O Evangelho é Deus, sabendo que eu e você não poderíamos pagar os nossos pecados. E aí ele enviando o Filho do Homem para buscar e salvar todo o que se achava perdido. É Deus vendo a nossa incapacidade de fazer o certo, dizendo: eu não vou desistir daqueles que eu criei para a minha glória, e enviando Cristo Jesus, vindo a essa terra, sem pecado nenhum julgamento injusto, Ele morrendo na cruz do Calvário, e vertendo todo o seu sangue, para que o que eu e você não poderíamos fazer, Ele fazer lá na cruz, e com o seu sangue, Ele cancelar a nossa culpa, e perdoar os nossos pecados. A religião é você fazendo algo para ser aceito por Deus, é você obedecendo para ser aceito por Deus. O Evangelho é Deus lhe aceitando e o Espírito indo morar em você, para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. E tudo o que você faz, quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Não vai ter ninguém que vai chegar com o seu currículo, apresentar perante Deus e deixar Deus impressionado. Uau! Sabe por quê? Porque o nosso currículo está lotado de coisas ruins, de pecados de ações, pecados de omissões, pecados de pensamentos, coisa que ninguém nem fica sabendo, mas você pensou. Ninguém vai impressionar a Deus com um currículo bonitinho, porque o nosso currículo é a base da nossa condenação. O que eu estou dizendo é que pelos seus méritos você não chegará ao céu. O que eu estou dizendo é que pelos seus méritos você está condenado ao inferno. Mas pelos méritos de Cristo Jesus, que não desistiu de nós, existe salvação para todo aquele que nele crê. A salvação reside não no que fazemos, mas no conhecimento de Cristo e do que Ele fez por nós. Aí aquela mulher percebe que a conversa mudou e ela diz assim: peraí, quando o Messias chegar, Ele vai revelar tudo. A salvação reside não no que fazemos, porque afinal de contas nós somos pobres pecadores. A salvação reside no conhecimento de Cristo e no que Ele fez por nós. Ela diz: quando eu conhecer a Jesus, o Mestre, quando eu conhecer o Messias, Ele vai explicar. Aí Jesus olha para ela e diz assim: pois olha a notícia boa, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Era necessário que você viesse aqui hoje. Aleluia. Você não veio só para satisfazer o convite de alguém que queria que você visse. Uma programação, não, é mais do que isso. Era necessário que você parasse aqui hoje, como era necessário que Jesus parasse lá naquele poço de Sicar. É necessário que você saiba que esse vazio que você sente e tenta preencher com diversas coisas, ele jamais será preenchido, porque só existe um que pode preencher a sua sede de felicidade. E esse um se chama Jesus Cristo de Nazaré. É necessário que você saiba
que a igreja evangélica, a igreja católica, o espiritismo, nenhuma religião, pela sua placa, tem autoridade para te fazer salvo. Mas existe um que morreu na cruz do Calvário, e ele está interessado em que a sua vida mude de rumo, e que a felicidade lhe alcance apesar do sofrimento, porque a felicidade não é a ausência de sofrimento, é a presença de Cristo na sua vida. Aleluia! É necessário que você saiba que não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez na cruz do Calvário. É necessário que você saiba que pelo que você faz, eu e você iríamos para o inferno, mas Ele não desistiu de nós e na cruz morreu para pelo que Ele fez, nós possamos encontrar o céu. Levante-se essa noite, por favor. Quando aquela mulher descobre quem é Jesus, quando aquela mulher descobre que o Messias, alguém tão moralmente tão digno, alguém tão moralmente alto, estava lá conversando com ela, moralmente tão indigna e tão baixa, julgada pela própria sociedade, rejeitada pelas suas colegas, ela é tomada de uma felicidade tal, porque ela descobre que o Messias é aquele que promove recomeço, que o Messias está interessado em salvar. Ela descobre o que Jesus diz lá na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem está interessado em buscar e salvar aquele que se encontra perdido. E talvez seja essa a sua situação. Está buscando em relacionamentos, em noitadas, talvez no álcool, sexo, drogas, amores, talvez no trabalho. Está buscando preencher um vazio que está dentro de você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Não foi por acaso que você esteve aqui hoje. Era necessário que você viesse para ouvir que somente Jesus tem felicidade para o seu coração. Jesus está interessado em entrar na sua vida, em perdoar os seus pecados, em mudar a sua existência, em ser o Rei e Senhor da sua vida e transformá-lo para a glória dEle. Ah, pastor, mas eu já pequei muito. Eu já fiz coisas muito erradas. Eu também. Aquela mulher também. Mas Jesus, Ele não olha para o que nós já fizemos. Ele olha pelo que Ele é, e pelo que Ele fez, e pelo que Ele vai fazer na nossa vida. Jesus não tem interesse de desistir de pecadores. Jesus não tem interesse de desistir de pecadores, porque afinal de contas, Ele morreu por pecadores. E Ele ressurgiu para que pecadores possam ter uma nova vida. E agora eu quero convidar pessoas que desejam entregar-se a Cristo Jesus, a como aquela mulher desejam receber de uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu quero convidar você para que você saiba que Deus Ele não é indiferente às suas dores. Ele não é indiferente à sua vida. Ele não é indiferente aos seus pecados.
E ainda que você o tenha rejeitado e esteja andando em caminhos errados, Ele não desiste de trazê-lo de volta para si e de buscar tê-lo com você. Porque afinal de contas, o bom pastor não desiste de suas ovelhas. Nós vamos louvar e você pode vir. Você é. Oh, glória! Não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes glória! você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ei, o amor de Jesus está a lhe convidar para uma nova chance, para uma nova vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, oh, Ele não desiste. Pessoas decidem que Jesus vale mais a pena do que águas que não podem saciar a felicidade. Mas esse amor que não desiste, ele permanece aqui. Jesus permanece com o mesmo propósito. Olha ao seu lado, veja alguém, diga isso. Jesus, olhe ao seu lado e diga: Jesus permanece com o mesmo propósito. Tudo que salvar e buscar o que se acha perdido. Venha. Se você está perdido, venha agora. Jesus tem felicidade para a sua vida. Afinal, felicidade não é a ausência do sofrimento. Felicidade é a presença de Jesus na sua vida. Você preencheu também. Felicidade. Era necessário que você viesse aqui para ouvir sobre isso.
que Jesus é a razão e em soluço de já não felicidade ouço sua voz. pro seu viver. Que saudade eu tenho de você. Aleluia. Convido o presbítero Vicente para orar por essas almas. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Deus, Tu és o único Deus verdadeiro. Tu és maravilhoso, Senhor, e o Teu amor é incompreensível, porque Tu nos amaste de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão inexplicável, que Tu enviaste o Teu único Filho, Pai, para morrer por cada um de nós. E o Teu Filho amado, Ele veio a este mundo, Pai. Ele deu a vida dele por nós. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E está sentado à Tua direita, Pai. E agora, Senhor, aqui está o Teu povo. O Teu povo que foi salvo pelo Teu Filho. O Teu Filho que derramou todo o sangue para nos lavar, nos remir e nos purificar. A Tua igreja está aqui para glorificar o nome do Teu Filho. E nós Te apresentamos estas vidas, Senhor, que ouviram a Tua palavra nesta noite. E que o sangue bendito de Jesus alcançou também estas vidas. E estão aqui aceitando a Cristo como Salvador. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Meus irmãos, leve elas ali, pegue o nome, endereço, telefone, para fazer visita. Meus irmãos, nós vamos já estar terminando. Peço só mais um pouquinho da vossa atenção. Nós vamos fazer a leitura da escala. Gostaria que os irmãos estivessem nos ouvindo agora. Escala da semana. Amanhã, segunda-feira, nós não temos trabalho aqui na igreja. Terça-feira, dia 30, culto de oração e testemunho nas congregações. Às 19 horas, ensaio para os conjuntos Jardim de Deus, Coral de Adoradores e Brilho Celeste. Quarta-feira, às 9 horas, círculo de oração. Às 19 horas, culto de Assembleia Geral, direção do culto, pastor Eliseu Macedo, mensagem pastor Reider Filho, louvor, ministério de louvor, integração da sede, integração do campo e conjunto Betel, do Tancredo Neves. Porteiro, irmão auxiliar Fernandes e auxiliar José Assis. Quinta-feira, culto de oração e doutrina nas congregações, culto nas casas. Primeiro culto, na casa da irmã Domingas, da casa da irmã Rubenita, quadra 192, casa, não colocaram aqui a casa, mas é na casa da irmã Rubenita, de frente a Polinter, equipe do presbítero João Vitor. Segundo culto, irmã Zumira, quadra 264, casa 1, de seu 2, equipe do presbítero irmão Vicente. Culto 3, irmã Alexandrina, quadra 229, casa 13, de seu 2, equipe do presbítero Joaquim Borges, levando a Santa Ceia para os irmãos. Sexta-feira, meus amados irmãos, culto, oração e doutrina no Templo Central, direção presbítero Vicente Paulo, presbítero Salatiel Monteiro, porteiro Silvio César e José Avelar, louvor, ministério, coral de adoradores e aliança. Domingo, dia 4,
viagem missionária às 6 horas da manhã, para a cidade de Lagoa, saindo aqui do Templo Central. 7h30, culto do mercado, direção Diácono Arlindo Luiz e equipe. 8 horas, consagração para jovens e adolescentes. 9 horas, escola bíblica dominical. Às 18 horas, culto de adoração. Direção, pastor Eliseu Macedo. Louvor, Novo Renascer, Brilho Celeste e Jardim de Deus. Porteiros, auxiliar Luiz Irivan e auxiliar José Avelar. Observação de segunda a sexta, das 5h30 às 6h30, oração para o Ministério no Templo Central, na Beira Rio e Parque Jurema. Pois bem, meus irmãos, nós vamos agora pedir ao presbítero Joaquim Borges, ele tem umas lembranças para entregar para o pastor Eliseu e para o cantor Lucão e para o preletor Reinério Filho. Vamos, ele passa essas lembranças. Depois nós estaremos ainda ouvindo o Novo Renascer com mais um louvor. Muito bem, amados, a paz do Senhor, dia de alegria, viu, pastor? Primeiro começar com o senhor, viu? Aqui, né, do Departamento da Terceira Idade, aqui é uma lembrança. Muito bem. Também para o nosso vice-presidente, pastor Reinério Filho, também vai receber essa singela lembrança da terceira idade. Tudo bem, podemos deixar também de ficar de fora o nosso pastor vice-presidente, né, e o pastor congregacional desse templo, né? Pastor Eliseu Macedo. Entendeu, pastor? Pronto. E também o nosso irmão Lucão, viu? Está abrilhantando essa festa, né? Também vai receber também essa lembrança da Departamento da Terceira Idade, viu, irmão? Deus abençoe. Deu tudo certo, irmão, porque ele pensava que não tinha o nome, e aí houve uma trocação do Eliseu mais do Lucão, mas já devolveram. Vamos ouvir, então, o conjunto Novo Renascer, e para fechar com chave de ouro, né, o Lucão cantar mais um. Agora só vamos ter festa, agora só em julho, né? Em julho, né? Está tão longe. Mas dá para cantar mais um, viu, Lucão?
Glória a Deus. Vamos continuar exaltando o nome de Jesus. Vamos lá, banda? Deus não rejeita a oração. Nunca vi um justo sem ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, precisando, tá sofrendo, não importa. O teu louvor vai chegar no céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus já falou hoje aqui. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Mas tem um segredo, ó. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora, é a hora. Olha o segundo segredo, ó. Então louve, simplesmente louve. Não importa, louve, o teu louvor vai chegar no céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta e ninguém pode fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levanta a mão nessa noite, levanta a mão. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Com muito louvor, cante. Com muito
Você tem liberdade para adorar o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Lucão é uma benção, né? Ele disse que é meu filho, eu tenho medo porque é tanto filho, né, que depois a herança não vai dar para nada. Ontem o Henrique Braga ligou, meu pai, o senhor teve que não atende meu telefone. Eu digo, rapaz, é tanto filho que eu não dá tempo para atender todos, né? Irmão, eu quero agradecer a irmão Lucão e banda, dizer que é sempre bom tê-los conosco. Deus continue abençoando e enriquecendo a vocês, tanto espiritualmente como materialmente, não é? Quero agradecer ao pastor Cardoso, meu sogro, sua esposa, irmã Creuza. Quero agradecer ao pastor Alessandro, que ministrou sexta e sábado, pastor Leal, que ontem de manhã foi assim usado tremendamente aqui na